Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje estaremos abordando um tema crucial e altamente sensível: o conflito entre Israel e Palestina. Antes de começarmos, quero enfatizar a importância de manter um diálogo respeitoso e compreensivo nos comentários. Este é um assunto complexo e nosso objetivo aqui é promover a compreensão. Agora, sem mais delongas, vamos adentrar a história e os eventos recentes que têm impactado essa região por décadas. Fiquem ligados. O mundo inteiro se dividiu em dois grupos: Israel versus Palestina. O que exatamente está acontecendo lá e quem está errado? 7 de outubro de 2023 foi um dia significativo para o povo de Israel que pertence à religião judaica. Neste dia, os judeus se reuniram para ler seus textos sagrados. No mesmo dia, uma organização chamada Hamas lançou 5.000 foguetes em Israel, utilizando vários meios, incluindo caminhões, motocicletas, tratores e até paragliders. Imagine isso: pessoas aleatórias pousando de paragliders, atirando nos outros, quase como um jogo de vídeo. Isso é o que aconteceu em Israel naquele dia. Cerca de 700 israelenses e 370 palestinos perderam a vida e milhares ficaram feridos. O governo declarou imediatamente estado de emergência, reconhecendo-o oficialmente como guerra. Mas quem é o Hamas e por que eles estão atacando Israel? Para entender isso, precisamos conhecer a história dessa terra. E hoje vou explicar da maneira mais simples possível. Jerusalém, situada no Oriente Médio, é uma das cidades mais antigas do mundo e é considerada um local de peregrinação sagrado por três grandes religiões: Islã, Cristianismo e Judaísmo. Jerusalém é onde Jesus Cristo passou sua vida adulta e foi crucificado no final de sua vida. A Bíblia menciona Jerusalém 800 vezes, afirmando que o Senhor escolheu Jerusalém e ali habitará para sempre. Segundo o Alcorão, Jerusalém foi o local visitado pelo profeta Maomé antes de ascender ao céu. No judaísmo, acredita-se que o primeiro templo foi estabelecido em Jerusalém. Agora, deixemos de lado essas perspectivas religiosas e examinemos onde o conflito começou originalmente. Conhecemos o tratamento de Hitler aos judeus e as atrocidades cometidas durante o genocídio. No entanto, não foi apenas Hitler. Uma seita do cristianismo tinha problemas de longa data com os judeus, acreditando que eles eram responsáveis pela crucificação de Jesus Cristo. Há quase 1000 anos, um grande número de judeus foi morto por cristãos, perpetuando uma história de discórdia entre as duas comunidades. No século XIX, os judeus reconheceram a necessidade de estabelecer seu próprio país devido à perseguição persistente baseada em sua religião. Judeus de toda a Europa começaram a migrar para a Palestina, então sob o domínio do Império Otomano. Por que a Palestina? Porque é lá que fica Jerusalém, a cidade mais sagrada para o povo judeu. Por algumas décadas, as pessoas no Império Otomano viveram pacificamente. Então veio a Primeira Guerra Mundial, resultando na derrota do Império Otomano pelos britânicos, que assumiram o controle da Palestina. Em 1933, Hitler ascendeu ao poder, levando à identificação e tortura de cada pessoa judia. Cerca de 6 milhões de judeus perderam a vida durante o regime de Hitler, provocando outra onda de migração judaica para a Palestina, a fim de escapar da perseguição. Após a Segunda Guerra Mundial, os britânicos foram derrotados e entregaram o controle da Palestina. Até então, tanto palestinos quanto judeus já haviam começado a lutar, cada um exigindo seu próprio país. A ONU interveio, dividindo o país em duas partes, uma para muçulmanos e outra para judeus. A atuação da ONU na situação foi criticada, pois atribuíram a cor laranja para muçulmanos árabes e a cor azul para judeus. Jerusalém, historicamente significativa para judeus e muçulmanos, foi decidida a ficar sob controle internacional. Os judeus aceitaram essas condições,
formando seu próprio país, Israel, em 1948. No entanto, os países árabes vizinhos, Egito, Síria e Jordânia, junto com a Palestina, não ficaram satisfeitos com essa formação. Eles acreditavam que toda a região deveria pertencer aos muçulmanos árabes, e não às pessoas que migraram recentemente. Consequentemente, assim que Israel foi formado, os países árabes vizinhos declararam guerra a Israel. Isso marcou a Primeira Guerra Árabe-Israelense de 1948. Imagine, Israel foi formado em 14 de maio de 1948, e no dia seguinte, em 15 de maio de 1948, todos os países vizinhos se uniram e atacaram. Os judeus, que foram perseguidos onde quer que fossem, lutaram com tudo o que tinham e saíram vitoriosos. Um país formado apenas um dia antes derrotou todos os seus adversários árabes. No processo, Israel capturou uma quantidade significativa de terra designada para a Palestina durante a partição. Além disso, o Egito ocupou a faixa de Gaza e a Jordânia ocupou a área da Cisjordânia. Egito e Jordânia, supostamente lutando em apoio à Palestina, acabaram ocupando terras palestinas. A Palestina perdeu toda a terra que tinha, e 7 lac palestinos se tornaram refugiados em sua própria terra, sob a correção política dos países árabes. Em 1964, os palestinos se uniram e formaram a Organização para a Libertação da Palestina. OLP, com o objetivo de estabelecer seu próprio país. Eles também buscavam destruir completamente Israel. No entanto, a OLP logo foi rotulada como uma organização terrorista por Israel e pelos Estados Unidos. Em 5 de junho de 1967, a Força Aérea Israelense atacou a Força Aérea Egípcia, iniciando a Segunda Guerra Árabe-Israelense, que durou apenas 6 dias. Nesta guerra, Israel capturou uma quantidade substancial de terra, incluindo a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Em 1973, a coalizão árabe lançou um ataque surpresa contra Israel em 6 de outubro, exatamente 50 anos após o Yom Kippur War de 1973. Novamente, o Hamas lançou um ataque surpresa em Israel em 2023, marcando uma triste coincidência. Mesmo durante a Guerra do Yom Kippur de 1973, Israel conseguiu manter todas as suas terras. No ano seguinte, em 1974, a Assembleia Geral da ONU reconheceu oficialmente a OLP como representante dos palestinos. Em 1979, o Egito assinou um tratado de paz com Israel, reconhecendo oficialmente o país. Em troca, Israel devolveu a terra capturada do Egito. Vale ressaltar que Israel ainda tinha controle sobre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Avançando para 1993, o então primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, buscou a paz com os palestinos. Ele reconheceu oficialmente a OLP e devolveu a Cisjordânia e a faixa de Gaza para a formação de seu próprio país. No entanto, após mais de 25 anos sob controle israelense, os israelenses e palestinos se estabeleceram nessas áreas. Os assentamentos precisos tornaram a Cisjordânia ainda mais dividida, e a Palestina obteve apenas fragmentos da Cisjordânia e da faixa de Gaza para formar seu próprio país. A paz foi estabelecida, e a Palestina foi reconhecida oficialmente como um país. No entanto, extremistas de ambos os lados não concordaram com a ideia. Em 1987, extremistas muçulmanos palestinos formaram o grupo Hamas, cujo objetivo era destruir completamente Israel. O Hamas não só se opõe a Israel, mas também à OLP, por fazer as pazes com Israel. Este grupo é a razão para os eventos atuais. O Hamas lançou vários ataques terroristas contra Israel, resultando em amargura entre israelenses e palestinos. Reconhecido como organização terrorista por muitos países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos da América, o Hamas tornou as coisas ainda mais feias em 2006, ao derrotar a OLP nas eleições palestinas. O apoio do Hamas à destruição de Israel contrasta com os esforços de paz. Em 2007, a Palestina foi dividida em 2 partes,
a OLP assumiu o controle da Cisjordânia, enquanto o Hamas controlou a faixa de Gaza, uma faixa de 41 km de comprimento e 10 km de largura. A OLP é não violenta e reconhecida oficialmente como o governo da Palestina, mas o Hamas é considerado uma organização terrorista, lançando ataques contra Israel. Em 7 de outubro de 2023, às 6h da manhã, o Hamas lançou 5.000 foguetes em Israel, matando milhares de pessoas. Israel, forçado à guerra, respondeu com a Operação IWS, cortando eletricidade e suprimentos para Gaza. Gaza, cercada por Israel, viu pessoas tentando entrar no Egito, mas o Egito negou a entrada. Israel continuou seus ataques, resultando na morte de membros do Hamas. Muitos países condenaram os ataques do Hamas, mas as opiniões variam sobre quem está certo. Historicamente, a Palestina tem uma causa justa, é sua terra, e eles não deveriam viver como refugiados. No entanto, politicamente, Israel seguiu o plano de partição da ONU, venceu guerras impostas e devolveu assentamentos. A questão continua complexa, com extremistas de ambos os lados complicando os esforços pela paz. Em 1947, Índia e Paquistão foram divididos, levando a complicações. A Palestina rejeitou a partição, levando a conflitos e perda de terras. Apesar de apoiar o direito da Palestina a um país, o terrorismo não é a solução. Nem todos os judeus apoiam os ataques, assim como nem todos os muçulmanos apoiam o terrorismo. Em conclusão, apoio a ideia de que a Palestina merece seu próprio país, e ninguém deveria ser tratado como refugiado em sua terra natal. No entanto, o terrorismo não é o caminho para alcançar esse objetivo. Ambos os lados precisam encontrar uma solução pacífica para uma resolução duradoura. Ao concluirmos esta discussão sobre o conflito Israel-Palestina, fica evidente que encontrar uma resolução requer empatia, comunicação aberta e um compromisso com a paz. Esperamos que este vídeo tenha lançado alguma luz sobre o contexto histórico e as complexidades da situação. Se você achou este vídeo informativo ou instigante, por favor, considere dar um like. O seu envolvimento nos ajuda a continuar trazendo conteúdo relevante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais discussões aprofundadas sobre questões globais. Agradecemos por nos acompanhar hoje e esperamos tê-lo em nosso próximo vídeo.